Bom, pessoal, agora nós vamos usar, né, a nossa apresentação para discutir alguns conceitos do nosso vídeo, ok? Então vamos lá. A nossa garrafa térmica, então, ela tem um sistema em que ela pega a água e o pó de café, e aí ela faz esses dois ingredientes, esses dois elementos virarem o café no final, né? E ela faz isso por meio de uma energia elétrica. Agora, o que é energia elétrica, né? A energia elétrica, no fundo, ela é uma energia que transfere. Ela é um processo de transferência de uma energia inicial para uma energia final. A energia final é o calor que vai aquecer a água. E a energia inicial depende de onde essa energia está chegando para a nossa casa. Qual que é a fonte primordial, né, primeira lá, de onde está chegando a energia elétrica. Então a gente tem que ir além um pouquinho, né, dar um zoom out da nossa casa acima para ver o que está acontecendo. Quer dizer, como é que chegou essa energia elétrica lá. Então, no Brasil, a gente tem aí algumas fontes hoje de energia elétrica em funcionamento. A mais antiga, a mais usada é a hidrelétrica, embora ela sempre esteve acompanhada da termoelétrica em menor quantidade. A diferença é que na hidrelétrica usa-se a água, né, naquelas reservas de água, aqueles reservatórios enormes de água, e o movimento da água, a força, né, a pressão da água, ela gira turbinas e essas turbinas, então, transformam esse movimento da água em calor. Desculpe, em energia elétrica. E essa energia elétrica chega na nossa casa. A termoelétrica ela já é uma caldeira que esquenta a água, essa água vira vapor, e esse vapor gira as turbinas que viram energia elétrica. E essa energia elétrica chega na nossa casa. Bom, um processo similar acontece com as usinas nucleares, lá em Angra dos Reis, no Brasil, né? Um pouquinho de usinas nucleares que a gente tem. Então há um aquecimento também da água, a água vira vapor, o vapor empurra as turbinas e as turbinas criam energia elétrica que chega, esse movimento das turbinas, né, elas transformam esse movimento em energia elétrica que chega na nossa casa. Hoje em dia também a gente tem energia fotovoltaica, que é bastante interessante, quer dizer, ela aproveita a luz solar diretamente, e essa luz incide sobre as placas, e essas placas, né, os elétrons dessas placas criam uma corrente elétrica, que é também acrescentada, vamos dizer assim, ao sistema de distribuição de energia elétrica que a gente tem no Brasil. A eólica, a mesma coisa, é um movimento do vento, né? O vento então gira as pás e as pás daquele ventilador ao contrário, né? Porque ali o movimento é que vai associado a ele tem ali, né, o dínamo, e esse dínamo transforma esse movimento em energia elétrica. E todas essas energias, essas fontes de energia elétrica, elas são todas integradas num sistema que distribui a energia pelo Brasil afora. Então, quando a gente pluga a tomada para fazer funcionar a nossa cafeteira, a gente não sabe com certeza, né, de onde está vindo a energia que naquele momento a gente está utilizando. Se a gente vai mais além um pouquinho, quer dizer, a gente tenta dar uma visada mais ampla, nós vamos chegar a entender mais coisas que estão envolvidas aí, que nem dá para falar delas, porque são processos, né, bastante de cadeias, né, de ações humanas, de atividades humanas bem complexas. Por exemplo, quando a gente pensa na produção agrícola, que vai gerar aquele pó de café. Então a coisa vem desde o plantio do café, depois o tratamento do grão, né, a torrefação, os processos industriais, o transporte, o ensacamento até chegar na casa da gente, passar pelo supermercado, etc. Né? A máquina, mesma coisa, a nossa máquina de fazer café, quer dizer, ela passou por um processo, às vezes, em outro país, lá longe, ou em outros países, né? E aí envolveu também um consumo de materiais, de energia, uma cadeia também de transformações até virar aquela máquina. E até a nossa água. Quer dizer, a nossa água, para chegar na casa da gente também, né, existe uma fonte original que vem da natureza, que está lá na natureza, e essa água é transformada e transportada até a nossa casa, depois até a nossa torneira. Então a gente pode ver aí que existem várias cadeias de atividades, né? E essas cadeias de atividades estão todas permeadas pelo trabalho humano. Quer dizer, são pessoas em várias posições de trabalho, né? E muitas e muitas pessoas, é inimaginável a quantidade de pessoas que estão trabalhando para a produção, né, dos elementos que no final das contas vão resultar no nosso cafezinho. Bom, e quando a gente pensa nas energias, a gente tem que pensar também no Sol, como a fonte primeira, né? A fonte mais importante de todas as energias é o Sol.
porque ele que vai provocar chuva para gerar hidrelétrica, ele que vai estar diretamente relacionado com as fotovoltaicas, a termoelétrica, se ela está queimando carvão, ela está queimando alguma coisa que veio, né, das plantas, e as plantas buscaram energia no sol. Se ela está queimando petróleo, idem, só que eram plantas lá do passado muito remoto. E a eólica depende de ventos também, que também dependem do sol. Né? A única fonte das que a gente citou que não depende diretamente do sol é a nuclear. Bom, mais uma coisa a discutir é o seguinte: quando a gente aqueceu a água, nós usamos também o gás natural. Tá? Por quê? A gente podia ter usado também aquecimento solar. Na minha casa, por exemplo, tem um aquecimento solar. O sol, né, por placas, por uma tecnologia própria, ele aquece diretamente a água da minha torneira. Então, eu às vezes já pego a água lá bastante quente, jogo lá no fogão, acabo de aquecer a água, levo a fervura e dali ela vai para a máquina. Por que isso tudo? Tudo por uma questão de custos, né? O aquecimento solar, desde a instalação, ele não tem mais custos. Ele tem um custo inicial alto, mas depois não tem mais custos. O gás natural, ele é mais barato no Brasil, bem mais barato que a energia elétrica. Por isso é que, no caso aí do nosso exemplo, nós deixamos para gastar o mínimo possível de energia elétrica. Ok? Bom, quando o café está pronto lá na nossa máquina, o que vai acontecer com ele? Ele começa a perder calor imediatamente, porque ele está bem quente e o ambiente está frio. Daí a necessidade de usar a garrafa térmica. Então a garrafa térmica, né, é uma garrafa com uma tecnologia de isolamento térmico. Quer dizer, a gente tenta colocar uma coisa lá dentro, ou quente ou fria, e manter essa coisa isolada do ambiente de maneira que não haja troca de calor. Então, né, teoricamente, o café lá dentro ele não vai trocar calor com o ambiente, portanto a temperatura do café não vai baixar, ele não vai esfriar. Mas é claro que não existe um isolamento perfeito, então sempre vai esfriar um pouquinho, ok? E também a hora que a gente abre a garrafa e transfere o café para a xícara, só de passar o café para a xícara já está perdendo calor. E se a xícara está fria, foi uma coisa que a gente destacou lá, o que vai acontecer? A temperatura do café abaixa porque, né, uma parte do calor que está no café vai ser absorvido pela xícara que está mais fria. Então, o calor sempre flui do mais quente para o mais frio. Ele sai do café que está quente, passa para a xícara, diminui a temperatura do café ao mesmo tempo que aumenta a temperatura da xícara. Então chega num equilíbrio térmico a hora que a gente está tomando o cafezinho ali. A gente está num café que resulta, né, numa temperatura que resulta de todos esses processos. Ok? Então, né, falando aí, né, tentando responder uma pergunta lá de trás também, por que a gente jogou aquela água quente dentro da máquina da garrafa térmica, né? E cabe essa pergunta, né, retomar essa pergunta agora. Por que é que, afinal de contas, a gente jogou aquela garrafa, aquela calor, aquela água quente dentro da garrafa térmica? Aí vem um conceito de capacidade térmica, que é um conceito relacionado à garrafa térmica e aos materiais, aos objetos em geral. Ok? Dá uma pausazinha no vídeo, com os elementos que a gente já tratou até aqui. Tenta explicar com sua palavra, com suas palavras ou com as palavras das pessoas que estão do seu lado, o que seria a tal da capacidade térmica, da qual a gente vai falar logo em seguida. Pausa no vídeo.